Imediatamente essa senhora reagiu e disse: Deus? E quem disse que Deus existe? No vídeo passado, eu comentei que havia conhecido uma senhora e que estivemos falando durante um tempo sobre essa polarização que há no Brasil atualmente, especialmente quando nos aproximamos das eleições. E eu disse que o maior erro que podíamos cometer seria tentar encontrar entre esses políticos um candidato perfeito. Não há perfeição em nenhum candidato, em nenhum governante, porque somos homens e mulheres, somos humanos e que estamos sujeitos a cometer erros, mas que podíamos procurar encontrar o candidato que nos ofereça o que pode ser melhor, tanto individualmente como em sociedade, especialmente em relação às nossas famílias, pelos nossos filhos. E disse que o governo ideal, o governo perfeito, nós ainda não estamos vivendo, que é o governo teocrático, ou seja, o governo de Deus. Imediatamente essa senhora reagiu e disse: Deus? E quem disse que Deus existe? Tantas guerras e tantas maldades que acontecem no mundo, Deus não existe, eu não acredito em Deus. Então isso me fez pensar durante toda a semana sobre essa situação, esse comentário que ela me fez. E eu fiquei pensando sobre a fé que as pessoas têm e a ausência dela. O que é a fé e por que a fé é tão necessária? Bom, primeiro vamos definir o que é a fé. Segundo a Bíblia, que é um livro escrito por pessoas que acreditam na existência de Deus, que são cristãos, de acordo com a Bíblia, nós lemos o seguinte, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, vamos entender o que essa escritura quer dizer. Quando ela diz o firme fundamento das coisas que se esperam, temos que pensar que tudo o que nós desejamos, tudo o que nós planejamos, tudo o que nós sonhamos, tudo o que nós esperamos, tudo o que nós buscamos, tudo o que nos faz viver, tudo o que move o nosso sentimento, as ações do nosso dia a dia, tudo isso é fé. É o que nos faz levantar pela manhã, que nos impulsiona a trabalhar, a estudar, a ter relações com as pessoas, a buscar interesses que vão ser benéficas para a nossa vida. Então tudo isso aí está relacionado à fé. Nós vivemos pela fé, porque sempre estamos buscando algo, desde o nosso nascimento, quando vamos atrás, quando buscamos o seio de nossas mães. Não é necessário ser cristão, nem mesmo acreditar na existência de Deus para entender que isso é um fato. Todos buscamos coisas o tempo inteiro, porque essas coisas nos ajudam a viver, a sobreviver. E a segunda parte da Escritura, quando fala que é a prova das coisas que não se veem, então aqui há outro ponto muito importante, porque nesse momento nós entendemos que nem todas as coisas nós conhecemos, mas nós buscamos, nós desejamos alcançar. Na verdade, nós nem sabemos se essas coisas elas vão acontecer, porque nessa busca de algo nós damos um impulso, nós damos o primeiro passo e isso faz com que as coisas comecem a acontecer. Elas nos levarão a obter o que nós almejamos, elas nos levarão a conquistar o nosso objetivo, o nosso sonho. Então, esse desejo que está dentro de nós, isso é a fé. Então, a fé existe, porque muitas coisas que nos ocorrem não dependem de nós. Não as provocamos, mas também nós não nos omitimos, não nos escondemos. Estamos o tempo todo
pressupostos, mas nós não podemos predizer o futuro das coisas, porque se nós conhecêssemos o futuro, a fé seria anulada. Não tem sentido eu conhecer o futuro e falar de fé, porque o futuro, se eu já sei o que está escrito, então o que eu vou esperar? Se soubéssemos qual candidato, por exemplo, sairia vencedor em uma eleição, nós não perderíamos tempo tentando promover o outro, porque já saberíamos o futuro escrito, o futuro conhecido, já estaria revelado para nós. Se soubéssemos, por exemplo, que amanhã nós estaríamos mortos, nós não teríamos ânimos para fazer projetos. Nós não sonharíamos, porque saberíamos já o futuro pré-determinado. Se soubéssemos, por exemplo, o futuro, nós não seríamos levados a planejar nada. Nós não teríamos necessidade de nos esforçarmos para conseguir nada, porque de nada adiantaria, porque o futuro já nos teria sido revelado. Então, não existiria a crença em nossas capacidades de fazer as coisas acontecerem. Porque, como eu disse antes, nem tudo depende de nós, mas muitas coisas somente acontecerão se nós as provocarmos. Então, acreditar em Deus ou não é uma opção. Há pessoas que acreditam e há pessoas que não acreditam. Mas o fato é que não acreditar em Deus nos faz acreditar na razão, na ciência. E a ciência muda todos os dias. E a ciência não tem todas as respostas para todas as nossas dúvidas sobre a vida. Por exemplo, a ciência ela não é estática. A ciência ela é dinâmica. Ela é discutida. Ela é controvertida. Ela é mutante. Porque o pensamento humano é inquieto e leva o homem a investigar as razões pelas quais vive. É exatamente neste momento que nós questionamos sobre e a ciência? Quem inventou a ciência? Alguns diriam, o homem. E outra pergunta, quem inventou a mais pequena célula que gerou esse homem, o ser humano? A ideia da concepção humana, ou para aqueles que acreditam no Homo sapiens, quem o gerou, quem o fez existir, há um cientista chamado Francis Collins, um respeitado biólogo, cientista reconhecido internacionalmente, diretor do projeto Genoma Humano nos Estados Unidos. Ele foi um dos responsáveis por um feito espetacular da ciência moderna. O mapeamento do DNA humano. Isso ocorreu no ano de 2001. Desde então, ele se tornou o cientista que mais rastreou genes com vistas ao tratamento de doenças em todo o mundo. Ele foi altamente criticado por alguns de seus amigos, alguns de seus colegas, que se afirmavam ateus. Collins, por ser um cientista, poderia se isentar. E, no entanto, apesar de grande número de seus colegas falarem o contrário, ele reagiu e afirmou dizendo que é ignorância, superstição e falta de bom senso negar a existência de Deus, sem pensar de forma séria e metódica sobre o assunto. Nada é mais anticientífico do que ser ateu. Francis Collins chegou inclusive a lançar recentemente o seu livro com o título A Linguagem de Deus, um cientista apresenta evidências de que ele existe.
esse livro foi publicado no Brasil. Como eu disse antes, acreditar em Deus, em sua existência, é uma questão de opção. E acreditar em Deus necessariamente se inicia com a fé. Porque se pudéssemos ver a Deus, não seria necessária a fé. E então a vida, ela perderia o seu sentido. Porque o conhecimento, ele isenta a fé. O conhecimento limitado instiga a avançar, instiga a descobrir, a continuar conhecendo, descobrindo e mudando o que há de imperfeito no mundo. Então isso é a fé. Então aqui nós encontramos o que nós podemos chamar de a essência de Deus, a característica de Deus em nós, que somos, podemos dizer, criadores em embrião. É um tema que nos levaria muitas horas, o dia inteiro falando, e não seria suficiente. Mas quando eu penso em que formamos famílias, temos filhos, então percebemos que nossos filhos são os nossos grandes desafios nessa vida. E aí passamos a entender, então, de uma forma bem pequena, um pouco dessa deidade, o que representa ser um Deus, do exercício de ser Deus, do exercício de criar, de organizar, de buscar equilíbrio. Talvez por isso o salmista, ele escreveu: vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo, todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Ou seja, ele está dizendo que nós somos deuses. Deuses é embrião porque estamos em formação, mas como homens, como estamos sujeitos aos erros, nós vamos cair. E vamos cair como qualquer dos príncipes, porque estamos aqui sujeitos ao erro. E exatamente nesse erro é que está o aprendizado. O erro faz parte do nosso aprendizado. Então, nós aprendemos quando nos equivocamos, quando erramos, e então podemos nos superar. E aí sim, nós passamos a entender melhor a essência de Deus. Hoje em dia fala-se muito que há um embate entre o bem e o mal, entre Deus e Lúcifer e Satanás, as forças do mal. Mas na verdade não há essa competição entre Deus e Lúcifer, porque Deus é todo-poderoso sobre Lúcifer. Quando Lúcifer se aproximou de certas situações registradas nas Escrituras, como aconteceu com Jó, por exemplo, é porque foi com permissão de Deus. Deus poderia não ter permitido. Quando Lúcifer ele conduz o Cristo até aquele edifício, e ele fala para o Cristo que se o adorasse, que ele lhe daria todos os reinos, e o Cristo fala para ele sair fora, ele obedece, ele abaixa a cabeça e ele sai fora. Porque na verdade não existe um embate entre Deus e Lúcifer, porque Lúcifer está abaixo de Deus. Isso é importante entender. É importante entender que Deus, ele conhece o motivo pelos quais as coisas acontecem nessa terra, neste mundo. Então muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos processos que às vezes nós nos relutamos a aceitar, mas Deus, ele tem o conhecimento disso. Por exemplo, eu quero arriscar uma situação. Hoje, por exemplo, o Brasil passa por momentos em que isso inquieta as pessoas. Quando vemos, por exemplo, líderes que estão aí, governantes que estão em postos aí de controle e que podem definir e governar e determinar leis, e no entanto eles abusam do seu poder, e muitas vezes ficamos revoltados com isso, com este abuso de poder. A dimensão é muito mais que isso, porque nós vemos só o que nossos olhos estão imediatamente enxergando. Imagina, por exemplo, se nós estamos vendo, não sei, para ilustrar algo,
um determinado centro de poder, mas existem outros centros de poder que vão se mover a partir das reações que acontecerem com este centro de poder. Nós temos os governos, nós temos a Igreja Católica, nós temos uma série de coisas que estão acontecendo e que estão se movendo no mundo, e nós só olhamos para o que está mais imediato diante dos nossos olhos. E Deus, ele vê tudo o que está acontecendo, e muitas vezes tem que acontecer alguma coisa aqui para que possa mover os outros comandos, as outras situações, e Deus vê de uma forma sistêmica e não de uma forma isolada o que está acontecendo. Por isso falamos que Ele está no controle de tudo. Por isso falamos que Ele é Deus, porque Ele vê o futuro, Ele vê o que vai acontecer lá na frente. E nós muitas vezes insatisfeitos porque nós estamos vendo só o que está aqui, exatamente o que está diante dos nossos olhos, e aí ficamos insatisfeitos e falamos que Ele não existe. Falamos que Ele está permitindo que aconteça isso, aquilo, porque a nossa visão é muito minimista, é muito reduzida. Só vemos isso aqui, e Ele viu o que está mais lá na frente. Por isso, grandes fatos históricos aconteceram e nós às vezes ficamos perplexos, sem ver como o que aconteceu. Eu me lembro quando houve a queda do Muro de Berlim, e eu morava na Espanha nessa época, e eu estava fazendo algumas atividades na sala quando eu vi pela televisão. Ou quando aconteceu o atentado às torres de Nova York, foi assim. E a gente naquele momento pensa que para nós foi uma coisa imediata, mas para Deus já era uma coisa prevista. Então isso é importante entender, que não existe esse embate de Deus e o demônio como se ambos tivessem a mesma força. Deus tem toda a força e o mal só vai atuar quando Deus o permitir. Inclusive para que possa as pessoas viverem a situação e reagirem e aprenderem com suas reações. Então, neste versículo que eu acabei de ler, quando ele fala que vós sois deuses, é porque estamos aprendendo a ser Deus nessa dimensão que muitas vezes nós não entendemos. E é importante que nós possamos entender isso. Que a nossa visão, ela não é a mesma visão de Deus. Deus, ele tem outra forma de ver as coisas. E nós geralmente não nos baseamos sempre naquela visão que nós temos do mundo. Negar a fé seria negar a existência de Deus. E isso seria viver num acaso, numa confusão, porque tudo muda o tempo todo e a ciência muda o tempo inteiro. E é como acreditar e defender um princípio o qual é temporário, é provisório, e nós não sabemos exatamente a origem. A confusão e os enigmas dos eruditos de hoje, encontramos vários por aí, tentam explicar um Deus que é fabricado em laboratórios. E o que vemos são, muitas vezes, homens que aparentemente brilhantes, duvidando da existência de Deus e tentando resolver o grande mistério com suas limitações humanas. E mistério exatamente porque eles não conhecem que isso faz parte do plano de Deus. E cada vez se torna mais longe dele, e o torna mais complexo. E vemos, por outro lado, um outro grupo, por não conhecer a Deus. A única coisa que fala é que Deus é amor, mas esquece que Deus também é justiça. Então isso é importante também entender. Talvez por isso, homens como o grande cientista da atualidade, Francis Collins, tenha dito que nada é mais anticientífico do que ser ateu. Espero que você tenha gostado, e se você gostou, dá o seu like e compartilha para que outros possam chegar a este mesmo conhecimento. Até o nosso próximo vídeo.